Ezequiel 47. Ezequiel 47, as torrentes de águas vivas. Glória a Deus. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler até o versículo 8 e no 9 a gente lê todo mundo junto, amém? Eu vou ler na minha versão. Ezequiel 47 diz: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Versículo 3: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio, e eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas se deviam passar as águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Versículo 7: tendo eu voltado, eis que as margens do rio haviam grande abundância de árvores, de um e do outro lado. Versículo 8: então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. A gente pode ler o versículo 9 todo mundo junto? 1, 2, 3, vai. Toda criatura vivente que vive e enxames viverá por onde quer que passe esse rio, haverá muitíssimo peixe. Aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis o mar, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Quantos fazem parte disso? Antes que seja medido aqui, possamos medir, é preciso o nível da profundidade. É preciso a gente voltar à entrada do templo. Repare, querido, no versículo 1 que ele falou assim: um homem me fez voltar à entrada do templo. Diga assim: eu sou o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. E aqui, ó, é a entrada desse templo. Já viu quando a gente conversa e às vezes numa brincadeira, às vezes é sério, e às vezes numa brincadeira a gente fala assim, e pela reação daquela pessoa, ó, deixou entrar no coração, hein? Quantos já ouviram isso aí? Aqui é a entrada do templo. Dependendo do que entrar aqui, nós vamos ver uma boca bem dizendo ou mal dizendo. Dependendo do que entrar aqui, pode ser que seja gerado morte na nossa vida e na vida de outras pessoas. Dependendo da amargura que morar aqui, a falta de perdão que morar aqui, que entrar por essa porta, podemos colher seríssimas tempestades, morte, e plantar morte também na vida de outras pessoas. Dependendo do que entrar aqui por essa porta, nossa boca pode ser uma boca que vai produzir vida ou pode gerar morte. Aqui é a entrada do templo.
de tudo que deve guardar, guarda o quê? Aqui é a entrada do templo. Aqui nós temos que guardar. Então, antes que seja medido, volte à entrada do templo. Olha agora para a entrada do templo. Nesse exato momento do que essa entrada está cheia. Agora, no momento que você está olhando para mim aí, do que esse templo está cheio? Porque isso quer dizer o que vai ser reproduzido nas ações. Qual vai ser o rio, de vida ou de morte? Versículo 3, ele diz: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel. Querido, Ezequiel, ele recebe aqui a visão de uma corrente de água que nasce na entrada do templo, passa pelo altar, cada vez mais profunda, percorre o seu caminho, levando saúde, levando vida, levando frutos abundantes por onde quer que ele passa. É claro que aqui fala de uma bênção abrangente que, porém completa, que vai fluir no reino de Deus. Ou seja, quando os gemidos louvarão eternamente ao Senhor, novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Mas e hoje? E nos dias de hoje? E agora? Do que o templo está cheio? Versículo 3: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Cordel não define aí o seu comprimento, mas ele era usado para medidas bem amplas. Levando um cordel de medir 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Aí depois ele vai dizer de novo, mediu mais 1000. O profeta aqui está sendo levado. Qual é a visão daqui? O profeta está sendo levado rio abaixo, e de meio em meio quilômetro. Quando ele fala 1000 côvados, isso significa meio quilômetro. Ele está sendo levado rio abaixo, e de meio em meio quilômetro é parado para medir a profundidade. É fundamental na nossa caminhada, no nosso rio abaixo, na caminhada da nossa vida, sondarmos o nosso nível, pararmos e ver no cordel qual é o nível de relacionamento com essa verdade, qual é o nível de entrega, qual é o nível de renúncia por amor a Cristo e ao Evangelho. Qual é o nível de santidade? Qual é o nível em aceitação prática e relacionamento desses princípios? Qual é o nível? Quantos desejam nessa noite, em nome de Jesus, estar no nível mais profundo? Eu vou repetir a pergunta. Não é porque eu não acredito em você, mas é porque eu falei assim, 5 anos atrás, se eu dissesse que eu estaria pregando numa igreja, seria uma grande piada. E eu creio que a nossa decisão, ela tem que vir misturada com paixão, tem que ser força. Quantos aqui desejam nessa noite, em nome de Jesus, um nível mais profundo em relacionamento com essa verdade, em renúncia à sua própria vida, por amor a esse Evangelho, por amor a esse Cristo, por amor a esses princípios, agora não mais vivendo a minha vontade, mas a vontade de Cristo reinando e vivendo em mim? Você pode dizer amém? Eu. Glória a Deus. Então ele para, e no cordel ele mede o nível, e nós paramos e medimos, e será que houve alguma progressão? Aceitei a Cristo, 1 mês, meio quilômetro, parei, as águas estão nos tornozelos. Meio quilômetro, 1 ano, 2 anos, parei, estão nos joelhos.
estão nos lombos. E quem sabe, 2 anos, mais meio quilômetro, 3, 4 anos, opa, mediu, voltou para o tornozelo, voltou. Eu estava certo que eu ia chegar nos próximos meio quilômetros e ia estar nos lombos. O que aconteceu? Voltou para o tornozelo. Às vezes parece que houve um crescimento. A gente olha com os olhos naturais e parece que houve um crescimento através do que nós nos doamos, talvez na obra. Mas querido, na hora que esse cordel estiver do lado e for medido, não vai ser medido com que talvez você esteja se relacionando com a obra, mas o que você está se relacionando com o dono da obra. Na obra vai ser uma consequência, querido, de um coração transformado, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. É impossível Cristo viver 100% em você e você ficar quieto na sua casa e não dividir isso com ninguém. Não ser um doido igual esse pastor Giovanni, largar tudo e ir para a Bahia e agora. É impossível. É o amor dele que tomou, e agora um amor transbordante. A vida transbordante, é tanta vida que tem que ir para os outros. Mas às vezes nós somos enganados e pensamos que vamos chegar no próximo e vai estar nos lombos e voltou para o tornozelo. E aí nós vemos se nós já amadurecemos o suficiente para entender que eu sou apenas, preste atenção nisso, para entender que somos apenas o templo onde as águas passam e não a fonte da água. Você entendeu o que eu falei? A maturidade é o suficiente para entender que nós somos apenas o templo aonde a água passa, mas não somos a fonte da água. E percebemos uma característica dessa imaturidade, quando às vezes eu me lembro de um pregador falando de uma água que está passando, o rio, a água está passando, água corrente, você coloca a sua mão na água. Quantos já fizeram isso aqui? A água passando, você coloca a sua mão na água. Muitos fizeram isso aqui. Agora, ninguém viu, na hora que colocou a mão na água, a sua digital indo com a água. O pregador falou isso e eu gravei para sempre. Ninguém viu a sua digital saindo na hora que a água estava passando e indo com a água. Às vezes nós queremos assinar uma obra que não é nossa, querido. Às vezes nós queremos tocar numa glória que não é do templo, é da fonte da água. Só passa por nós. Porque vem dele, é dele, por ele, todas as coisas. E aí nós chegamos, corremos mais meio quilômetro. E pode ser que venhamos a nos deparar com essa triste realidade, porque o nosso relacionamento foi mais forte às vezes somente com as pessoas, somente com a obra, esquecendo do dono da obra e do relacionamento com os princípios dessa verdade. Não é só falar, é viver. Amém. Quantos querem um nível mais profundo nessa noite? Quantos querem um nível mais profundo para toda a vida? Não é por um momento, não é por uma emoção, não é porque cantou um louvor, é para toda a vida. João, no capítulo 7, versículo 37 e 38, vai dizer: aquele que tem sede, venha após mim, vem. E dentro desses que creem fluirão rios de águas vivas. E por onde esse rio passar, querido, por isso que eu falei, é impossível um cara ser tomado por isso, e isso não virá consequência na obra do Senhor. Por onde esse rio passar, você viu a margem do rio, as árvores cresceram, deu fruto.
vai dar fruto. Por onde esse rio passar, o que era morte vai se transformar em vida. O que acontece quando você passa? O que acontece com esse rio dentro da sua casa? O que acontece com esse rio dentro do seu trabalho? Está gerando vida? Aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu águas que... Deixa esse rio passar, querido. Águas que curam, que limpam, por onde ele passar. Declare: por onde o rio passar, tudo vai se transformar. Família, filho, pai, mãe. Quantos creem que esse rio está nesse lugar? Declare isso. Nesse lugar eu quero, Senhor, quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede. Eu quero de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. És a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quantos querem um nível mais profundo? Diga com toda a tua força, querido: eu quero um nível mais profundo de relacionamento com essa verdade, em nome de Jesus. Chegou o tempo, queridos, de águas profundas. Chegou o tempo de águas profundas na sua vida. Presta atenção, em Lucas, no capítulo 5, no versículo 4, todos conhecem essa história. A história da pesca maravilhosa. Lembram disso? Vocês falaram que querem um nível mais profundo. Todos declararam isso, levantaram suas mãos. Eu desejo um nível mais profundo. E na pesca maravilhosa, no versículo 4, ele fala para Simão Pedro: ei, vai para o alto mar, vai profundo, vai para águas profundas, lança a tua rede. Queridos, todos vocês conhecem a história. Eles passaram a noite inteira pescando. Ele passou a noite inteira no talento que ele tem, não pescou nada, voltou morto, fadigado, cansado. Ele volta e a palavra de Jesus volta para lá, exatamente onde você estava. Você quer andar no nível mais profundo?
a palavra que Deus tem para você tem que ser mais importante do que você projetou para a sua vida. E ser importante não é questão de ser importante, você dá importância. Ser importante, que eu estou dizendo, é ser importante em obediência. E Pedro poderia se gabar ali e falar: conheço o mar, conheço tudo, não vou voltar nessas águas. Mas o que ele fala para Jesus é o seguinte: sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Porque não é qualquer palavra, querido, é a palavra de Jesus. Sobre a tua palavra, mesmo sabendo que eu vim dali agora e não tinha nada, eu vou lançar as minhas redes. E ele vai para o fundo. Ele vai para o lugar mais fundo. Querido, a gente mora aqui numa região praiana. Tem aqui a Praia do Forte, belíssima, uma das praias mais bonitas do mundo. Vocês já repararam que às vezes, não sei quantos repararam aqui, às vezes a gente passa ali e está lotado de barco. Cheio de barco. E eu fico pensando, poxa, deu peixe aqui perto, né? Porque geralmente o barco vai para alto mar. E nesse dia que eu pensei isso, eu pensei nas esposas dos pescadores. Aqui tem pescadores. Deve ser igual a esposa de quem trabalha com um PM, por exemplo. Ele sai e não sabe se ele vai voltar. O risco do alto mar, tempestade, o barco parar. Muitos já tiveram acidentes fatais. Aí eu pensei, será que ela tem em mente do mesmo jeito? Se ele for para alto mar, ou se ele tiver, o marido dela estiver aqui. Marquinho tá aí, mano? Marquinhos sabe como é que é isso. Pessoal que pesca aí. Será que ele próprio tem o mesmo sentimento de perigo lá no alto mar e aqui? Querido, olha só. Você quer nível mais profundo? Você quer águas profundas? Tem que largar a orla, meu irmão. Tem que largar a beira da praia. Quando a gente está aqui na beirinha é mole. Está aqui pertinho. Se der um vento, se der uma tempestade, se o motor não funcionar, qualquer coisa até a nado, você vem para a areia. Já viu? Os barcos ficam ali na direção do forte mesmo, é bem pertinho da areia. Às vezes acho que dá muito peixe e eles ficam aqui, né? Mas se der qualquer coisa, eu saio correndo para a areia. Porque, sabe por quê? A segurança daquele pescador está na proximidade com a areia. Só que quem deseja andar em águas mais profundas com Cristo Jesus tem que deixar a proximidade com a areia e agora ir como Pedro para alto mar. Veja bem, querido, Pedro não fala assim, não, ó, se você me der os peixes, eu vou. Não existe isso. O passo foi de fé. Já viu, às vezes, nós, de forma equivocada, chegamos num templo e falar, eu vou, mas eu vou para ganhar o peixe. Se eu ganhar o peixe, eu obedeço. Jesus não quer isso. Você obedece e Ele te dá o peixe se Ele quiser ou não, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. Mas é melhor para você estar na presença dEle do que na orla da areia. Escuta isso, é melhor para você estar na tempestade com Jesus do que na segurança da orla da areia sozinho. Quantos estão entendendo aqui? Digam amém. A sua segurança agora não pode estar mais na proximidade com a orla, mas a sua segurança está naquele que vive e reina para todo sempre. Ele é o teu refúgio, Ele agora é a tua fortaleza. Você quer níveis mais profundos? Então anda com Ele em obediência, na prática dos seus princípios, entendendo que a vontade dEle é infinitamente melhor do que você pode imaginar para você mesmo. O que acontece quando nós decidimos então ir para águas mais profundas? Eu não sei se
Quantos de vocês se lembram, passava no Fantástico há um tempo atrás, as histórias de um navegador conhecido no mundo inteiro, ele dava a volta no mundo. Se eu não me engano, o nome dele era Amir Klink. Almir Klink. E passava no Fantástico. E ele tinha o melhor barco, o cara, navegador, muito experiente. E após uma dessas voltas aí no mundo, ele num dia enfrentou uma tempestade terrível. E ele teve que ficar mais de 24 horas segurando o barco, sem dormir, sem comer. Isso foi gravado. De dia, de noite, vento, frio, tempestade. O tempo todo, ele lutando com a força dele. Ele era um navegador experiente. Ele tinha o melhor equipamento. Mas, querido, quando ele sai dali e ele vai para a primeira entrevista, ele reconhece que naquela noite, naquele momento, não foi o talento dele que o salvou. Não foi o melhor barco dele que o salvou. Você decidiu em águas profundas. Deixa eu contar uma coisa que às vezes a gente fala assim: eu decidi essa vida com Cristo, e Jesus me leva a pastos verdejantes. Tem uma outra história que eles saem após a multiplicação dos pães, e Jesus fala assim para os discípulos: vão na frente, entra no barco aí, vai, a direção é aquela. Sabe qual era a direção que Jesus tinha mandado? Para uma tempestade. Só que, mesmo na tempestade, quando você decidiu águas profundas em obediência a Jesus, você vai ter as melhores experiências da sua vida com o Mestre. Foi dessa vez que Pedro afundou. Existe alguém, querido, que cuida de você melhor do que você. Existe alguém que já tem um plano perfeito para você, muito melhor do que o rascunho que você já desenhou. Que o impossível dele pode também agora ser uma realidade desse que decidiu águas profundas. Não é só mais uma experiência na vida de outras pessoas. Agora a experiência forte no meio da tempestade, afundando no meio do mar, é comigo. É após a minha decisão de águas mais profundas. Mas isso é quando nós deixamos de sermos autossuficientes no nosso melhor barco do Almir Klink, no nosso talento, e passamos a depender totalmente dele. Deixa eu contar aqui para vocês. Quando eu decidi isso, e muitos tiveram essa decisão, eu também estava apoiado no melhor barco. Eu também tinha um barco legal, melhor barco não, mas eu tinha um barco legal. Eu também achava que era legal o que eu fazia, era bom naquilo. Só que durante um período teve uma tempestade. Algumas pessoas me conhecem e sabem da vida antes com Cristo, que eu vivia. Então eu cantava em boates conhecidas, em alguns eventos, como Cabo Folia, do Rio de Janeiro. E nesse exato momento surge uma oportunidade de estar então no circuito A de Salvador. Então era uma coisa meio micareta, e você
e tá lá cantando com os grandes. Tava tudo bom, tava tudo indo. Mas aí eu recebo uma ligação assim: olha, a sua mãe, ela tá com câncer, ela tá pesando aí 40 quilos, e era bom você vir ver. Então eu tinha os contatos importantes, contato que fosse político, o dinheiro, o conhecimento. Só que com tudo isso, querido, com tudo isso, não foi possível, não era possível, na palavra daqueles médicos, a saúde restaurada da minha mãe. Nem dinheiro, nem contato, nem o que for. Não era possível. Então eu vi que o meu barco legal, o meu talento, não era o suficiente para a minha vida. E eu comecei a olhar para todas as pessoas que um dia me trouxeram essa palavra. E eu comecei a lembrar, pelo Espírito, Ele começou a me lembrar. Quando 3 médicos falam: olha, não tem jeito, faz o seguinte, vai para tua casa e curte a tua mãe, porque você tem 30, 40 dias com ela. E aí, lá no fundinho, 9 anos atrás, eu tinha escutado um pastor, Samuel Belo, do Projeto ID. E ele falava assim: existe um médico dos médicos, numa pregação. Eu falei: cara, existe um médico dos médicos. Então ele manda no que esses médicos falaram. E eu não tinha vivência nenhuma, eu não fui criado numa congregação, não tive isso. E eu só pude ajoelhar e dizer: eu não sei o que é isso. Deus, eu não sei o que é isso, mas se isso existe, se é assim dessa forma, e isso for uma realidade na minha casa, a minha vida acabou. Eu vou viver daqui para frente para a honra e glória do teu nome, para te servir. Não é mais o que eu pensava, não é mais aquele rascunho que eu projetei, a fama, sucesso, dinheiro. Agora é o que o Senhor projetou. Queria pedir para minha mãe se colocar de pé aqui, que o câncer não consumiu e não levou a vida dela. Isso já tem 4 anos. São 4 anos. 4 anos. Amém. E naquele momento, não era perder a minha mãe que estava me doendo mais, querido. Perder a minha mãe estava doendo. Essa situação estava doendo. Não ter mais o tempo com a minha mãe que eu precisava estava doendo. Mas não era isso que me consumia mais. O que mais estava me consumindo é saber que durante aquele ano que eu tive aquela proposta, durante aquele ano, eu passei um ano inteiro só esperando aquilo se concretizar. Aquele grande contrato, aquela grande fama, aquele grande sucesso. Sendo assim, a minha mãe morava em Angra, os meus pais moravam em Angra. E mesmo tendo um bom salário com isso, irmãos, dificilmente eu ia lá visitá-los para dar um abraço. Muitas vezes eles precisaram de mim financeiramente, e eu gastando com tanta coisa aqui fora, e nunca tinha dado uma ajuda, pensando que o tempo está passando, mas quando chegar lá e acontecer aquilo tudo, aí eu volto, aí eu compro uma casa, aí eu faço isso, aí eu faço aquilo. Só que no meio do caminho, um câncer. Querido, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, porque pode ser que não dê mais tempo.
não tinha mais tempo. Então agora, o que mais me consumia era não ter dado para ela o que ela deu para mim. Porque assim, como nós falamos, né, Cristo, Ele se entregou, ninguém tomou a vida dele, se entregou por amor a nós. Ele se entregou, Ele escolheu primeiro, amou primeiro. Ela também foi uma mãe que me amou primeiro. Porque ainda quando eu leio essa passagem de ainda que uma mãe rejeite o filho que ainda amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Porque desde antes da fundação do mundo fomos eleitos nele. Eu me emociono. Por que eu falo que ela me escolheu assim também? Porque a minha mãe biológica já tinha tomado a decisão de me rejeitar na hora do parto. E aí eu ouço isso e eu me emociono, porque eu falei, cara, desde o ventre da minha mãe, cara, o cuidado, o zelo, sabe? Cara, ela rejeitou, mas já tinha preparado uma casa e um amor sem igual com essa que me criou. E que foi a minha mãe, que é a minha mãe. Então, perceber nessa hora que eu estava rejeitando esse amor foi o que me consumiu. E eu queria fazer tudo o que eu não fiz a vida inteira em 10 dias. Só que muitos de nós estamos aqui hoje nessa noite, e talvez não precisa chegar a esse ponto, sem que aconteça algo desse tipo, que você tenha que tomar a decisão de ir para águas mais profundas. Em águas profundas, no final dessa passagem de Pedro, da pesca maravilhosa, eu não falei, mas depois disse, Lucas Gelada, veio tanto peixe, que ele teve que chamar os outros para ajudar a compartilhar, de tanto peixe que veio. Em águas profundas, nós podemos lançar as nossas redes e colher o que Deus preparou para nós. Às vezes a gente pensa que o nosso rascunho era melhor. Será que o rascunho do que eu tinha traçado seria melhor? Com um reconhecimento regional, já transformando, mudando totalmente a minha cabeça, ao ponto de, em um mês e em uma semana, ter 4 overdoses. Em um mês e uma semana, será que aguentariam um sucesso talvez nacional? Águas profundas naquele momento para mim. Então era a vontade dele, não a minha. E a vontade dele, meu filho, ele falou, não é sucesso, não é holofote, não é você ser milionário, não é você estar conhecido no Brasil todo. O que eu quero fazer contigo é transformar o seu coração, é te ajeitar por dentro, é te limpar. Agora eu quero tratar com você, direto com você. Você decide águas profundas, então eu vou limpar esse coração. E a minha vontade na sua vida é algo que você não pode imaginar, mensurar. Os nossos olhos não podem ver, ouvidos ver, não pode penetrar no coração humano o que Deus tem preparado por quem decide andar em águas profundas. A direção que Ele manda andar, a direção que Ele manda correr, águas profundas. Não existe lugar melhor para se estar, meu irmão. Então, eu tomei a direção de águas profundas. João 7, no versículo 37, que ele diz, aquele que tem sede, vem até mim. E aí o 38, que ele fala disso, de aqueles que creem deles fluirão rios de águas vivas. E eu parei para pensar, eu falei, cara, eu sou essa luz, hoje eu sou esse sal. E aí a gente para mais uma vez, mais meio quilômetro, para medir naquele cordel. E aí a gente mede e a gente pergunta, eu sou esse sal?
Eu sou essa luz. Eu fui transformado para transformar. E aí a gente pega algumas características do sal. Uma característica do sal é que ele conserva. Antigamente, até hoje, quando a gente pega bacalhau, uma das características, ele usava o sal, conservava a carne. Quem é sal de verdade, conserva os princípios que estão nessa palavra. Não negocia a sua fé. Não negocia a verdade de Cristo estabelecida sobre a sua vida. Conserva. E ele dá o sabor. E é engraçado perceber que, sim, ele dá o sabor, mas para fazer a diferença, ele tem que estar em contato com o alimento. Nós percebemos isso nesse evangelismo agora. Foi maravilhoso. Alguns irmãos estavam daqui. O contato com pessoas que ainda não conhecem a Cristo dentro daquela comunidade do Manel Correia. O contato com irmãos que já conhecem, mas entrar na casa dele e sentir a dor do irmão. E ser o consolo para aquele irmão. Comer com ele. O Dinho está aí, né? A gente comeu muito peixe lá com o pessoal. Sorrir, cantar louvores com os que se alegram, orar com os que estão enfermos. Sal, para dar sabor, tem que estar em contato com o alimento. Um sal que não tem contato, ele só está dentro do saleiro e ele é só visto. Está ali, está dentro do saleiro, ele é visto, mas não pratica a função que foi delegada para ele. Quantos são sal? Quantos querem ser sal? E ele termina falando lá em Mateus, quando ele fala: vós sois luz do mundo, sal da terra. E para esse que está dentro do saleiro, e que não conserva esse princípio, ele fala: de nada mais serve a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Quantos já viveram essa experiência, e os que não viveram, viram em outras pessoas vivendo, aqueles que eram sal, aqueles que estavam em contato, aqueles que conservavam essa palavra, aqueles que davam sabor, tocando nas pessoas, de repente, sendo lançado fora e pisado pelos homens. Sabe por que isso, irmão? Porque o sal, para ele conservar e para ele dar sabor, ele tem que estar puro, tem que ser puro. Se você diluir o sal, ele não conserva e nem dá o sabor. E o pecado tem diluído alguns que eram sal. E quando o pecado dilui, ele é lançado fora e é pisado pelos homens. Mas hoje é uma noite que muitos levantaram a mão e decidiram: eu quero um nível mais profundo. Se de alguma forma eu não tenho conservado o que eu tenho que conservar, eu quero um nível mais profundo. Se de alguma forma eu não tenho salgado, dado o sabor, ter o contato e o amor de Cristo Jesus em mim, eu quero um nível mais profundo. Olhamos para dentro de nós, voltamos ao templo e qual é o nosso nível de relacionamento com essa verdade? Você pode, em nome de Jesus, se colocar de pé, querido. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção e vamos liberar esse rio aqui nesse local. Quando nós paramos e medimos qual é o nível de relacionamento com essa verdade, eu vou repetir, olha aqui para mim.
quando nós paramos agora, chegamos ao final, olhamos para dentro, a entrada do templo, medimos no cordel, qual é o nível de relacionamento com essa verdade? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que curam, que por onde ele passar, por onde o rio, tudo vai ser transformado, vai ter sabor, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar, Senhor. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Tu és o rio, Senhor. Declare isso, tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. És a fonte, tu és a fonte, Senhor. És o rio, tu és o rio, Senhor. João, no capítulo 6, no versículo 60, os discípulos têm uma dificuldade em entender, é conhecido como o duro discurso de Jesus. E desde o versículo 41, eles vêm fazendo algumas objeções e falando: não é esse Jesus que nós conhecemos desde crianças, é esse aqui, filho de José. Como é que agora ele está falando que é o pão da vida? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Como é que agora ele fala: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue? Eles não compreenderam o quanto isso era espiritual. Ir para águas profundas, ser um com Cristo Jesus, assim como Ele é um com o Pai. E eles falam, no versículo 60, duro é esse discurso, quem pode ouvir? E se a gente trouxer para o original, duro é esse discurso, vai dizer seco, duro é seco, resistente. Resistente é esse discurso, e discurso é palavra, palavra é o Logos, Jesus. Então, resistente é essa palavra, resistente a quê? Resistente ao pecado, para que o sal não seja diluído. Resistente é essa palavra, dura esse discurso. Quem pode ouvir? Ouvir, todos estavam ouvindo, qualquer um podia ouvir. Mas se você pegar o ouvir para o original, quem pode obedecer o duro discurso de Jesus? Quem pode obedecer quando Ele manda? Querido, não estou falando se você vai ter peixe ou não. Vai para águas mais profundas. Confia. Quem pode obedecer o duro discurso? Que discurso é esse? Para a gente terminar,
Versículo 57 é o que resume. Ele fala: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Que duro discurso é esse? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Que duro discurso é esse? Aquele que me ama nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Que duro discurso é esse? Aquele que me ama, ele tem e guarda os meus princípios, os meus mandamentos. Que duro discurso é esse? Felizes, bem-aventurados que choram. E esse choro das bem-aventuranças não é um choro qualquer, é um choro de arrependimento diário pelos nossos pecados. É um choro reconhecendo que nós somos apenas o templo por onde as águas passam, e se essas águas não passar, nada somos sem Jesus, nada somos sem a presença dele. Que duro discurso é esse? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que quiser, por amor a mim e por amor ao Evangelho, esse a salvará. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e aquele que por amor a mim e ao Evangelho. Aquele que quiser o seu rascunho, os seus projetos, aquele que decidir por isso. Você tem uma opção: a orla perto da areia, a sua segurança, e águas mais profundas. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder por amor a mim e por amor ao Evangelho, esse a salvará. Aquele que deixar o seu rascunho, aquele que deixar a orla, aquele que deixar a segurança naquilo que ele projetou. Aquele que não tiver mais o domínio sobre a entrada do templo, mas o templo agora for dele, por ele e para ele, para o propósito dele, para a vida dele em nós, esse a salvará. E a esse eu digo: filho, vai para águas profundas. Para de passar 1 ano, 2 anos e você parar no cordel e ver que não subiu nada. Filho, para com isso. Para de 1 ano, 2 anos, 3 anos, subiu para o joelho e depois voltou para o tornozelo. Ei, vai para águas mais profundas. Quando você está no nível que não dá mais pé para você, você submerge naquela água. E à vontade, quantos cumprimos já brincaram na sua infância de dar caldo? Lembra disso? O outro pega e te dá um caldo, e aí vai acabando o seu ar, e você quer logo sair, você briga, você quer logo sair. Querido, no início é assim mesmo. Você decidiu em águas profundas com Jesus, no início vai dar vontade de você sair, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a sua natureza pecaminosa, a sua carne vai morrer. Fica lá, é melhor com Jesus na tempestade do que na segurança da orla da areia sozinho. Fica lá, deixa o ar acabar, vai para águas profundas. Você decidiu ao nível mais profundo nessa noite. Eu quero, em nome de Jesus, sem dúvida, com toda a ousadia que tem dentro de você, que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Eu vou pedir para o nosso irmão que pode apagar essa luz aqui, Mateus, e você vai vir falando: eu decido águas mais profundas, eu decido um relacionamento verdadeiro com essa verdade, eu decido águas mais profundas. Chega da mesmice, chega de ser um sal dentro do saleiro, chega de não salgar, chega de não dar o sabor.
eu decido águas mais profundas. Mateus. Aleluia. Não é no calor da emoção. Ei, não é no calor da emoção. Não é pela experiência de outra pessoa. Agora é uma decisão de águas mais profundas para uma experiência própria com essa verdade. Agora, o que você ouvia os outros falarem desse Jesus, os outros falarem de experiência, agora os seus olhos irão contemplar, e os seus olhos irão contemplar na sua decisão de renúncia, na sua decisão de arrependimento. Os seus olhos vão contemplar a experiência com Deus.